Bom dia, irmãos. Que bom que estamos na casa de Deus, no dia santo de Deus, não é? Que bênção estarmos aqui. Esse ano nós estamos à frente do Ministério de Publicações da nossa igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre esse ministério nesta manhã. Quero refletir um pouquinho sobre qual a minha função nesse ministério, o que eu posso e devo fazer para contribuir com esse ministério, que é tão importante, que tem feito tanto pela pregação, pela palavra de Deus, que tem levado esse amor infinito que Jesus tem por nós a tantos lugares. Quando começou esse ministério? Quando foi que ele começou em nossa igreja? Foi no ano de 1849. Tiago White colocou algumas cópias da Verdade Presente. Ele está aqui. Colocou algumas cópias dessa que hoje é a nossa revista adventista. Colocou numa maleta emprestada, a maleta não era dele. Colocou numa maleta emprestada e caminhou quase 13 quilômetros para chegar no correio da cidade de Middleton, Connecticut, nos Estados Unidos. Ele estava dando os primeiros passos na direção do que viria a ser um ministério mundial de publicações da nossa igreja. E semanas antes, esse pobre jovem pioneiro da igreja adventista convenceu uma editora local a publicar 1000 exemplares dessa primeira edição aqui. 1000 exemplares. E ela hoje é a nossa revista adventista, como eu havia falado. Ele convenceu a editora que as doações dos adventistas sabatistas, que na época eram chamados dessa forma, eles cobririam todo o custo. E o custo da impressão dessas 1000 foi $64,50. E ele estava certo. Os adventistas sabatistas pagaram esse valor. O nosso editor-chefe associado do Ministério de Publicações Mundiais, ele disse o seguinte: quando Deus está no controle de alguma coisa, o que parece impossível é somente uma oportunidade para que o Espírito Santo realize um milagre. E foi isso que aconteceu. Vou mostrar para vocês aqui uma máquina. Essa máquina é uma prensa manual. Demorava mais ou menos 3 dias para se fazer uma cópia de uma revista, de um artigo. Mais ou menos 3 dias. E também, eles não tinham dinheiro para comprar um cortador de papel. Sabe como que eles faziam? Como que Uriah Smith fez? Ele aparou as arestas das revistas com seu canivete. Anos depois, Smith escreveu. Olha o que ele escreveu. Ouça: calejamos nossas mãos na operação. E muitas vezes os folhetos não eram tão alinhados e corretos quanto as verdades que continham. Foi sobre esse desafio. Foi dessa forma que eles começaram esse ministério de publicações. Eles não tinham dinheiro para fazer as revistas, eles não tinham cortadores de papel, mas eles tinham força de vontade e eles tinham o Espírito Santo ao lado deles. A colportagem, ela começou mais ou menos na década de 1880 em nossa igreja. E através dela, nossa igreja ganhou mobilidade para penetrar em territórios ainda não alcançados. Mais tarde, o ministério da página impressa cresceu. E o primeiro estudante colportor começou a trabalhar no ofício em meados de 1900. Hoje são mais de 20.000 estudantes adventistas que passam suas férias escolares vendendo livros como meio de angariar
fundos para cobrir os custos escolares e para compartilhar a mensagem adventista de esperança. Assim como a Comportagem, o Ministério de Publicações da igreja também cresceu e permanece no coração do adventismo. E recentemente a nossa igreja, no mundo todo, distribuiu mais de 100 milhões de cópias do livro O Grande Conflito. Que bênção! Imagina se Tiago White estivesse aqui. Ele iria ter tanta felicidade de ver como a igreja apoia esse ministério. Muitas vezes ele lutou muito para encontrar apoio e superar os desafios financeiros durante os 30 anos que escreveu. Acredito que se ele estivesse aqui, ele iria ver que uma impressora imprime em um dia o que ele conseguia imprimir em um ano. É algo para a gente pensar, não é? O que eu tenho feito por esse ministério? O que nós podemos fazer por esse ministério? Primeiro, nós podemos, através dos dízimos e das ofertas, custear esse ministério. Podemos ou não podemos? Podemos. Fazemos. Nós fazemos. Quando nós colocamos nas mãos de Deus o nosso dinheiro, isso acontece, é feito. O que mais que nós podemos fazer? Nós podemos distribuir os livros. Quem participou do Impacto Esperança esse ano? Quem sempre participa? Quem sempre distribui? Nós podemos fazer. Nós podemos comprar e doar livros. Podemos ou não podemos? Podemos, precisamos fazer. Mas isso é tudo? É tudo que eu posso fazer? Não. Isso é apenas uma parte do que eu posso fazer. Você pode fazer mais e eu também posso fazer mais. Quando eu entendo que o que eu faço, como eu vivo, o que eu falo, o que eu como, o que eu visto, podem ter consequências eternas, aí eu penso, eu posso fazer mais e eu preciso fazer mais. Nós não podemos viver pensando que as pessoas não estão nos observando. Tem algumas frases que às vezes nós repetimos, que às vezes nós falamos, que não deveriam estar no nosso vocabulário e nem no nosso pensamento. Sabe quais são as frases? Vou falar algumas. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você já falou essa frase? Eu acho que eu já falei alguma vez. Tô nem aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Essa frase não deve ser dita e nem pensada por nós. Outra frase, sou eu quem paga as minhas contas. Ninguém paga as minhas contas, só eu quem pago. Também não deve ser dita e nem pensada por nós. Outra frase, não me interessa o que você pensa de mim. Não me interessa o que eles pensam de mim. É também uma frase que não deve ser dita, repetida e nem pensada por nós. Por quê? Porque interessa sim o que eles pensam de mim. Sabe, interessa muito o que as pessoas pensam de mim. Eu preciso ter isso em minha mente. Então o que eu faço faz diferença. E a Bíblia está repleta de textos que nos mostram como sermos para as pessoas pensarem o bem de mim, para as pessoas quererem ler as nossas publicações. Quando foi a distribuição do Grande Conflito, é muito fácil você distribuir de casa em casa, distribuir na rua. As pessoas não te conhecem. Então você entrega o livro, fala com a pessoa e depois vai embora. Talvez você nunca mais vai ver aquela pessoa. Entrega na casa, você toca ali, conversa com a pessoa e pronto, e vai embora. Mas agora entregar um livro para quem convive com você todos os dias. Todos os dias. A gente entrega às vezes de uma forma tão, não é? E não pode ser assim. Se eu entrego um folheto, se eu entrego um livro para alguém,
que tem o costume de estar comigo de vez em quando ou sempre, eu preciso ter muito cuidado, porque ao ler aquele livro a pessoa pode falar, entrega o livro, mas não vive o que o livro tem. Não está de acordo com as palavras desse livro ou desse folheto. É muito importante que a gente se preocupe sim com o que as pessoas pensam de nós. Eu entreguei lá para os meus colegas de trabalho, nós somos 37 funcionários naquela escola atualmente. E eu e mais o gestor, nós que dirigimos aquele grupo. E na Semana Santa, na quarta-feira, a gente tem sempre uma comemoração. Todas as escolas, acredito que tem, na quarta-feira, antes da sexta-feira santa, tem sempre uma comemoração da Páscoa. E eu já tenho o costume de entregar livros. O ano passado eu entreguei, esse ano eu entreguei. Só que esse ano não foi fácil não a entrega. Não foi fácil. Eu orei muito a Deus, pensei, Senhor, o que eles estão vendo em mim? Não é? Porque eu vou entregar um livro que fala do Senhor. Mas será que eu falo do Senhor? A minha vida fala do Senhor? A gente precisa sempre estar preocupado com isso, sim. E eu quero falar um pouquinho com vocês de alguns textos que nos mostram como nós devemos ser, como nós devemos agir. Está lá em 2 Coríntios, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios. Deixa eu ver se está aqui. 2 Coríntios, no capítulo 2. A gente vai falar um pouquinho dessa carta, que é uma carta um pouco diferente das demais cartas que Paulo escreveu. Paulo estava muito triste quando escreveu essa carta, muito preocupado. E ele fala de coisas assim, essenciais para nós cristãos. Ele fala de como devemos agir e ser no nosso dia a dia, para que nós mostremos verdadeiramente quem é Jesus em nossa vida. Lá no versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo aqui está dando graças, não é? Porque Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Por que em triunfo? Porque nós somos dele. Nós somos presos por ele. Quem quer ser preso, cativo de Jesus? Nossa, não tem prisão melhor. E não é nem prisão, não é? É verdadeiramente estar feliz por estar com Cristo. E no versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto no que são salvos, como nos que se perdem. E o 16, para estes, aqueles que se perdem, cheiro de morte, para a morte. Para aqueles que são salvos, aroma de vida para a vida. Por que Paulo usou isso aí, não é? O apóstolo, quando ele usa esse texto, ele tem em mente a marcha triunfal dos exércitos romanos. Quando eles vencem uma guerra, não é? Quando eles voltam da batalha, o general vencedor, ele recebe as boas-vindas das autoridades daquele local, daquele reino, daquele governo, logo na entrada da cidade. Então acontecia o pomposo desfile. Havia um desfile, aqueles que venciam desfilavam pela cidade, né, com os despojos da guerra, incluindo alguns capturados que eram executados na colina do Capitólio. E durante o trajeto, o incenso era queimado nas casas e pelas ruas de Roma, inebriando o ambiente. Então o ambiente ficava perfumado, ficava cheiroso, né? E era um cheiro de alegria, de coisas boas, mas também aquele cheiro representava morte para aqueles que eram capturados. Há dois aspectos nesse texto, os quais podemos tirar lições preciosas. O primeiro é ser cativo de Deus. É você se entregar a Ele e deixar que Ele seja o seu Senhor. É você se tornar servo de Jesus e fazer a vontade dEle. O segundo sentido,
Se você é servo de Jesus, você também vai ser o bom perfume de Jesus. Quando a gente usa um perfume, ninguém fala, olha, eu estou usando um perfume. Cheira, eu estou usando. Você fala isso? Não. Mas as pessoas notam o seu perfume. Ainda mais se é um perfume bom, um perfume suave. Sabe, eles notam e falam, nossa, que cheiroso, que cheirosa. Assim também é a palavra de Deus. Você não precisa ficar falando, eu sou adventista, eu sou cristão, eu sou lá da Central de Anápolis, Igreja Central. Você não precisa falar. Você pode pregar em silêncio. Nós podemos pregar em silêncio através das nossas ações, através da nossa fala. Você tem se preocupado se o seu perfume, a palavra de Deus que está em você, é para a vida ou é para a morte? Como para a morte? Como a palavra de Deus que está em mim pode ser para a morte? Através do que eu faço. Quando eu entrego um livro para alguém que eu conheço, que convive comigo principalmente, aquela pessoa ao ler o livro, quando ela olha para mim, poxa, realmente, a Regiane vive as palavras desse livro. Ou, nossa, tem nada a ver com a vida, com a forma como ela lida aqui com a gente. Vocês estão percebendo a importância dessa preocupação antes de nós distribuirmos algum texto, alguma literatura nossa? Sabe? E é para a morte porque se eu não estou vivendo o cristianismo que eu prego, eu estou fazendo com que pessoas rejeitem a palavra de Deus. Aí é para a morte. Perceberam que o que eu faço, o que eu falo, o que eu vivo, o que eu como, o que eu visto, o que eu assisto, tem consequências eternas? Percebeu isso? Continuando lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. No capítulo 3, logo aqui no início do capítulo, olha, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Paulo falando, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Paulo está falando, peraí, será que eu preciso de uma carta de recomendação? Será que eu preciso? Não que ele fosse contra cartas de recomendações, não. Paulo não era contra. Mas especificamente nessa carta aos Coríntios, ou à comunidade de Corinto, ele pergunta, será que eu preciso de uma carta de recomendação? Eu preciso? Eu não preciso não, sabe por quê? Versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Paulo está dizendo, eu não preciso de uma carta de recomendação do meu trabalho. Sabe por quê? Porque vocês aí, os coríntios, vocês são a carta de recomendação do meu trabalho, do trabalho que eu fiz e que Jesus me concedeu a fazer. Não há necessidade de uma carta, porque vocês são. Ele está falando isso porque houve uma transformação naquela comunidade. A comunidade de Corinto se transformou pela palavra de Deus. Quando conheceu a Jesus através do trabalho de Paulo, houve uma transformação naquele povo. Então, aquele povo era a própria carta de recomendação de Paulo. Você quando aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus, o que aconteceu comigo? É fácil perceber uma transformação quando alguém não nasce na igreja, né? Quando não convive na igreja, quando convive na igreja desde pequenininho. Mas quando uma pessoa que vem de fora, que fazia coisas, entre aspas, coisas erradas, e aí ele aceita Jesus, você percebe a transformação daquela pessoa. É fácil perceber que você tem se transformado a cada dia. O que as pessoas estão lendo
em nós? Pessoas calmas, será que nós estamos lendo? Nossa, precisamos nos preocupar com isso. Que tipo de carta de recomendação nós estamos sendo? Que tipo de carta? Quem nos conhecem, querem conhecer a Jesus? Ou não querem conhecer a Jesus? Ou querem conhecer a Jesus de outra forma, e não da forma como nós estamos pregando? Vós sois carta de recomendação. Olha, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Conhecida e lida por todos. Pense agora em alguém com quem você tem convivido. Pensa aí, será que essa pessoa está lendo coisas boas em mim? Será que essa pessoa não está lendo coisas boas em mim? Se ele lê coisas boas em você, ele vai querer ler o livro que você vai dar a ele. Se ele ler coisas ruins em você, ele não vai se interessar muito pelo livro que você vai dar a ele. E aqui, olha, no versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo. Vocês aí, Paulo está falando, vocês aí de Corinto, vocês já são carta de Cristo. Nós já somos carta de Cristo. Produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Jesus está no seu coração. Ele tem sido o nosso motivo de viver, de trabalhar, de fazer as coisas. Ele tem sido, ele está no seu e no meu coração. Precisamos refletir nesta manhã sobre isso. Precisamos refletir sobre isso todos os dias. A partir do momento que eu levanto, que eu acordo, qual é o seu primeiro pensamento? Qual é o seu primeiro pensamento quando você acorda? É Jesus? É Senhor, obrigado por esse dia? Ou é, nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E pronto, e aí a gente vai para o dia, todo dia, e deixando Deus, Cristo de lado. Irmãos, é muito preocupante. Eu me preocupo muito com a minha vida. E nos últimos dias, tudo que a gente tem vivenciado, tudo que a gente tem visto, que a gente tem ouvido, só nos mostram que Jesus está voltando. E o que eu tenho feito em minha vida primeiramente e na vida das pessoas que estão ao meu redor. Agora nós vamos no capítulo 4 de 2 Coríntios. Vamos lá no capítulo 4, versículo 5, versículo 5 em diante, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos lá no versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Se eu levo o nome de cristão, de adventista, de alguém que está ligado em Jesus, eu não prego sobre mim mesmo. Se você for fazer assim uma reflexão sobre o seu dia, quantas vezes a palavra Jesus foi falada por você? E quantas vezes a palavra eu foi falada por você? Quantas vezes? Faça um teste um dia. Quantas vezes a palavra Jesus e o reino dele foi falado por mim? E quantas vezes eu gosto assim, eu faço assim, eu comprei aquilo, eu vou fazer assim, Quantas vezes o eu foi falado por você? Olha o que Paulo está dizendo. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. E o versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você é luz, nós somos luz para resplandecer para as pessoas. E aí o versículo 7,
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Por que é um tesouro em vasos de barro? O que é um vaso de barro? É algo que tem muito valor? Não. Vaso de barro não tem muito valor. É bonito? Às vezes não é. É frágil? É frágil. Nós somos vasos de barro. Nós não somos bonitos. Nós não somos fortes. Nós somos frágeis. Mas o conteúdo que Deus tem colocado em nós tem nos fortalecido e tem feito com que fiquemos bonitos. Mas mesmo assim, no nosso dia a dia, principalmente na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos muitos problemas. Olha o que diz aqui, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. E o versículo 9, perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Paulo aqui passou por tudo isso. E aqui a gente tem 4 pares de opostos. O primeiro elemento de cada par caracteriza a fragilidade humana. Quais são os primeiros elementos aqui, ó? Atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Então, do primeiro par aqui, nós somos assim. Principalmente quando realmente, nós queremos viver a palavra de Deus em nossa vida. Mas aí nós temos o outro par, o par que vem de Deus. Vamos lê-los? Olha. Não angustiados, porém não angustiados, porém não desanimados, porém não desamparados e não destruídos. Acredite nisso. Se a gente fica abatido, se a gente sofre, Jesus está conosco. Paulo foi um exemplo disso. Quantas tribulações ele passou? Ele era um vaso de barro, mas ele venceu, porque o conteúdo que ele deixou, que fosse colocado nele, foi superior, foi maravilhoso. E ele conseguiu vencer. E nós também precisamos ter essa fé, como Paulo teve. Mesmo que passemos por coisas difíceis, precisamos estar firmes. Mesmo que você perca o seu emprego, você perca os amigos, mesmo que as perdas venham, nós precisamos estar firmes e mostrar que nós somos de Jesus. E por fim, irmãos, no capítulo 6, versículo 1, e nós, 2 Coríntios 6, 1, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Nós somos cooperadores de Cristo. Essa é a nossa função neste mundo. Tem gente que fala, para que eu nasci? Tem gente que pergunta, né, quando tem crises existenciais, por que eu nasci? O que eu estou fazendo nesse mundo? Quando você aceita Jesus, quando você aceita o sacrifício dele, você é um cooperador da obra que ele executa. Nós somos cooperadores. Não deixe que a graça, não deixe que o sacrifício, não deixe que o amor que ele tem por você seja em vão. Se entregue a ele e faça a obra que ele deseja que você faça. Por que você está aqui hoje? Porque alguém um dia levou uma literatura para um parente seu, para um amigo seu. Nós nos tornamos adventistas, nossa família. Minha família morava em Hidrolina. Eu não sei se já ouviram falar de Hidrolina, antes de Uruaçu. Então alguém chegou lá para vender livros, um colportor, e apresentou os livros para meu tio Balduino, né, para o Zezinho, o pai da Ruth. Apresentou esses livros. E aí eles conheceram a palavra e houve uma transformação. Muitos ali se tornaram adventistas por conta dessa pessoa que foi vender livros. E aí eu fui pesquisar na internet, eu fiquei curiosa. Falei, deixa eu pesquisar aqui o que tem na internet
o que fala na internet sobre os primeiros colportores em Goiás. E aí eu achei na Revista Adventista um artigo sobre alguém que não me pareceu estranho, né? As primeiras pessoas que trouxeram a palavra de Deus, o adventismo para Goiás. E aí eu acabei encontrando esse senhor aqui, o segundo, que é o primeiro, o segundo que está em pé, esse mesmo. Eu encontrei esse senhor no artigo da Revista Adventista. O nome dele é Domingos de Souza Costa. Domingos de Souza Costa. Tem uma outra foto dele também. Põe a outra foto, fazendo favor. Ele é esse aqui que está com a gravatinha aqui à esquerda. Ele está com a gravatinha borboleta. Um livro, parece que é um livro. Você foi lá. Esse aí também. Esse. Aí tinha esse artigo lá na Revista Adventista. Não sei se foi de 2014, parece. Quem é ele? Depois. Quem é ele? É Domingos de Souza Costa. Ele nasceu em 1882. Costa foi um dos primeiros adventistas do Nordeste a estudar. Em 1915, lá no Seminário Adventista, nas imediações da capital paulista, atual UNASP, campus de São Paulo. Ele foi retratado como alguém dinâmico, distribuidor de livros e plantador de pequenas congregações em Goiás. Mas não foi só em Goiás não que ele trabalhou não. Ele trabalhou em Goiás, no Sul, no Sudeste. O que eu li, depois acho que eu vou até colocar um artigo lá no grupo. Gente, ele trabalhou em muitas cidades nesse país, em muitas cidades, muitas mesmo. Certo? Em Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, por onde pregou, colportou e ensinou, ele deixou um rastro de luz. Ele deixou um rastro de luz e centenas de conversos. Centenas, meu Deus, eu falei, centenas de conversos. E ele trabalhava com todo tipo de comunidade, com ex-escravos, ele trabalhava com índios, ele fez um trabalho tremendo, tremendo mesmo. Domingos Costa foi ainda ancião da primeira igreja organizada no estado de Goiás em 1931, localizada na fazenda Riachão. Quem conhece o Riachão aí? Pois é, né? Pois é, ele foi, olha, o primeiro ancião, né? Não, aliás, ele foi ancião da primeira igreja organizada no estado de Goiás. Eu não sabia que lá foi a primeira igreja organizada no estado de Goiás, lá no Riachão, local em que há 63 anos é realizada a Campal Riachão, tradicional retiro espiritual adventista que reúne milhares de goianos. Sabe, pouco se sabe sobre as origens, a família, a conversão desse pioneiro. Tudo indica que o adventismo chegou a Alagoinhas, lá na Bahia, onde ele residia. Ele residia, segundo a revista, lá na Bahia, quando ele conheceu a fé adventista, lá em 1914. Ele tinha 32 anos de idade, não era casado. Aqui fala que ele era solteiro, então ele não era casado. Buscava oportunidades de estudo e novos horizontes. Aí ele foi para o Sudeste em busca de formação missionária. Foi batizado em São Paulo e fez resplandecer a esperança do advento nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. E vocês sabiam que a gente tem um neto dele aqui na igreja? Tem um neto, não é, Natanael? O Natanael é neto dele. O Natanael é neto dele. Está sabendo por que nós estamos aqui hoje? Viram? Porque alguém entregou literaturas. Porque alguém se dispôs. Sabe, ele não foi pastor.
Ele foi estudar para ser pastor. Aí eu acho que pelo que eu entendi, ele é muito dinâmico. Então ele falou, já aprendi, agora eu vou trabalhar, sabe? E foi fazer a missão dele. E que missão que ele fez? E você? E eu? Qual é a nossa missão? Talvez não é para evangelizar centenas de pessoas. Talvez seja para evangelizar apenas uma pessoa. Mas até para evangelizar apenas uma pessoa, nós precisamos estar verdadeiramente com Cristo. E essa manhã é esse apelo que eu quero fazer para cada um de nós. Que aceitemos o chamado de Jesus, de fazer esse trabalho. Mas que antes, quando a gente aceitar, que a gente ore, Senhor, que eu seja um perfume para a vida. Que eu seja uma carta de amor de Cristo. Que eu seja luz aonde eu for, onde eu estiver. Que eu seja, Senhor, um vaso de barro, frágil, feio, sem nenhum valor, para que o Senhor coloque valor em minha vida. E que eu seja mais do que nunca cooperador do Senhor. A Priscila vai cantar para a gente agora. Está ali. Ela vai cantar para a gente agora. E vamos pensar como eu tenho sido até agora. E será que se eu saísse agora para distribuir um livro, para entregar um livro para alguém que me conhece, essa pessoa teria o desejo de ler esse livro por conta da minha vida?
Amém. Enquanto a equipe de louvor entra, eu quero terminar falando que o Ministério de Publicações não é só entregar livros, é também ler os livros. Irmãos, eu quero trabalhar da seguinte maneira: incentivar a cada um a adquirir os livros da nossa igreja, começando por mim. Incentivar a cada um a ler os livros que nós temos. São livros maravilhosos. Eu li um livro uma vez, eu esqueci o nome todo do livro, mas eu sei que tinha Da Caverna. Era um rapaz que começou a conhecer os livros da nossa igreja, e ele resolveu, quando ele viu a situação que era a vida que ele tinha, a situação das pessoas que o rodeavam, ele resolveu viver em uma caverna. Ele foi viver em uma caverna. E um dia ele achou uma igreja adventista. Ele falou: nossa, essa igreja é a igreja desses livros que ele lia. Ele chegou naquela igreja, ele foi para a sala dos jovens, e havia um círculo naquela sala. E eles estavam falando sobre o conteúdo dos livros que ele havia lido. E ele ficou decepcionado, porque aquelas pessoas que estavam ali não sabiam o conteúdo daqueles livros. Ele saiu de lá decepcionado. Ele fala: como que um povo que tem uma literatura, que tem livros maravilhosos, não conhece o conteúdo desses livros? Que possamos conhecer o conteúdo. Vamos ler. Vamos ler. Que coisa mais linda. Vamos ler os nossos livros. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Amado Deus, como Paulo estava ao escrever a carta para a comunidade de Corinto, preocupado, pensativo, até mesmo angustiado, porque ele amava muito aquela comunidade, e ele não queria que aquela comunidade passasse pelo que eles estavam passando. Nós também, Senhor, às vezes estamos angustiados, preocupados com a vida dos nossos irmãos, a nossa própria vida, e muitas vezes, Senhor, achamos que não tem solução, achamos que não vai haver mudança, mas há. Quando nós nos entregamos ao Senhor, como Paulo falou para aquela comunidade: se entregue ao Senhor, deixe Ele transformar a sua vida, que também aconteça conosco. Que nós possamos sentir essa transformação a cada dia, que possamos mudar hábitos errôneos, hábitos que nos afastam do Senhor e afastam pessoas do Senhor. Que haja uma mudança, que haja uma transformação, que haja um compromisso nosso nesta manhã de lermos a Tua Palavra, de lermos a lição da escola sabatina, de estudarmos os livros que a nossa igreja tem. Quanto trabalho foi feito, meu Pai, todo esse período, desde 1849, quanto trabalho foi feito. Aqueles quase 13 quilômetros de caminhada de Tiago White, que não sejam em vão na minha vida, Senhor, e que não sejam em vão na vida de nenhum aqui. Que possamos realmente ser o povo da Bíblia, o povo que conhece a palavra de Deus e vive essa palavra. E abençoe esse ministério. Primeira tarefa desse ministério é incentivar a nossa igreja a ler os nossos livros, para que a partir daí possamos oferecê-los a outras pessoas, e que elas possam ver em nós o conteúdo desses livros, ver em nossa vida, em nossas atitudes e em nossas palavras. Esse é o meu desejo nesta manhã, que comece em mim, na minha vida, lá na minha casa, depois no meu trabalho, com a minha família, com as pessoas, e aqui nessa comunidade também, que cada um possa fazer esse compromisso e ter isso em mente e no coração, de ser uma testemunha viva de Jesus. É em nome dele que eu peço. Amém, Senhor.